Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, trazendo mais um ensino pastoral. Eu quero hoje vos falar sobre um tema chamado homilética. O que é homilética? Este é um estudo que trata de um assunto tão valioso acerca da pregação. É a comunicação da verdade ao homem pelos homens. Contém em si dois elementos essenciais: a verdade e a personalidade. O pregador, ele deve elaborar a sua mensagem com bastante cuidado, orando e buscando a presença de Deus. Mas a sua personalidade, ele é uma verdadeira mensagem, é uma verdadeira pregação. A pregação é a comunicação da verdade aos homens pelos homens. E não pode omitir-se ainda ser uma pregação. A homilética é definida como a arte de elaborar e apresentar sermões. Todas as pessoas que for dedicar-se ao ministério pastoral de ser um pregador da palavra, ele deve analisar a palavra de Deus, ele deve estudar a palavra de Deus e depois elaborar o seu sermão. Então a pregação bíblica não é somente exposição, é também uma comunicação, não é somente palestra de um texto, a explanação de um texto, mas é a transmissão de uma mensagem dada por Deus. Uma mensagem viva do coração de Deus. E nós precisamos ouvir, escutá-lo. Em o Novo Testamento, a pregação é a proclamação pública de um cristianismo ao mundo. Não ao cristão, amados. Hoje em dia se prega muito aos cristãos. 90% dos sermões são ministrados simplesmente aos cristãos. E não se ministra mais ao mundo. É necessário alcançarmos as pessoas que estão no mundo, amados. É necessário resgatarmos estas pessoas que estão no mundo. Então é a transmissão de uma mensagem dada por Deus que deve ser ministrada ao mundo. Não é uma mensagem dada simplesmente ao cristão, mas para as pessoas que estão no mundo. Não se trata de um discurso religioso para um grupo fechado, igual está ocorrendo, amados. Hoje se reúne simplesmente na congregação, ora, louva, faz-se a explanação da palavra de Deus, mas para a minoria, para um grupo de cristãos, para um grupo fechado. Então se tornou simplesmente uma religião. Deixou de ser a proclamação da verdade para o mundo, para tornar-se apenas em religião. Estão sendo administrados simplesmente para um grupo fechado de pessoas que já conhecem o Evangelho. Mas deve ser a proclamação aberta, a proclamação pública da atividade redentora de Deus através de Jesus Cristo. Este deve ser a atitude da pessoa que quer exercer o ministério pastoral. O conhecimento da história eclesiástica
De igual modo, é necessário, amado, é preciso ter um lastro conhecimento para o ministério cristão. As diversas experiências da igreja cristã, precisamos ter bastante cuidado, amado, para não errarmos aquilo que ocorreu no passado. O erro do passado precisamos conhecer. Aonde as pessoas erraram, por que erraram, para que nós não venhamos cair. Ele serve de uma excelente advertência nas atuais condições da igreja. A história da igreja tem sido sempre desde o seu nascimento até o presente momento, a história da graça de Deus para com a humanidade. De acordo com o que está escrito no livro de Efésios, no capítulo 3, verso 9, a igreja que antes era o ministério, que era o ministério oculta de Deus, ela foi revelada em Cristo Jesus, tornando-se o segredo de Deus, o conhecimento de Deus aos homens. A expressão oculta é que ele estava escondido em Deus. Indica que a igreja esteve sempre na mente de Deus, e vindo ser conhecido pelo ministério terreno de Jesus. Jesus Cristo revela a verdadeira igreja através do Espírito Santo. Eu não estou falando dos cristãos, dos chamados cristãos, mas estou falando daqueles que guardam a palavra de Deus. Ninguém pode negar a vantagem de conhecer as experiências do passado, enquanto se esforça em fazer a história atual da igreja. Então, há uma necessidade de praticarmos novamente, amados, aquilo que chamamos de evangelismo pessoal. Há uma necessidade de voltarmos a evangelizar. O estudo do evangelismo pessoal consiste em aprender os vários modos necessários à conquista de alma. Conquistar a alma para Cristo é de grande valor. Possuir o material mais útil para fim de qualificar os crentes, especialmente os obreiros cristãos, para a conquista e para ser bem-sucedido, para que possamos obter sucesso na evangelização e agariar a alma para Cristo. A primeira razão para a evangelização tem origem numa ordem divina. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 6, verso 15. Quando provamos o amor de Deus, quando passamos a ser alvo do amor de Deus, uma vida nova e verdadeira surge dentro de nós. Então o amor de Deus nos leva a agir como Ele agiu. Jesus disse que ninguém tem maior amor do que este de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15, versículo 13. A própria vida é o máximo que se pode dar, e Jesus assim o fez ao entregar a sua vida por nossos pecados, a entregar a sua vida por nós. Ele nos tornou cativo através do seu amor. Ele nos libertou do cativeiro do pecado e nos levou para o reino do amor. Se somos dele, certamente queremos nos parecer com ele. Temos, amados irmãos, que fazer aquilo que Jesus espera de nós, de anunciar a verdade. Temos visto até aqui de um modo significativo do que consta o preparo para o ministério cristão.
consiste em estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus, e consiste em analisar a palavra de Deus, buscar a sabedoria de Deus, a palavra de Deus que está sendo ministrado aos pés de alguns mestres que fala ou escreve. Muitas vezes nós temos que analisar, amado, se está realmente de acordo com os textos bíblicos, com aquilo que a palavra de Deus afirma. Então, nós precisamos analisar esses textos, ter conhecimento, ter a experiência de que não vamos errar para servirmos a Deus neste ministério pastoral, para que assim possamos prosseguir avante. Então, esse é um chamado de Deus para o ministério pastoral, para que nós venhamos pregar. A pregação poderá considerar se razoavelmente preparado para o ministério aqueles que se tornam pregador do Evangelho de Cristo, que anuncia a verdade, doa a quem doer, mas a verdade deve ser defendida. Hoje, amado, existem leis que está colocando mordaça aos pregadores, e eu pergunto, você vai pregar de acordo com as leis criadas agora, ou vai pregar a verdade? Então, devemos nos esforçar, esforçando-me deste modo, diz o apóstolo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheios. É isso que o apóstolo Paulo fazia. Ele não só se reunia em templo, amado, ele anunciava o Evangelho onde ainda não havia Evangelho, onde ainda ninguém havia edificado, para que ele não viesse edificar sobre fundamentos alheios. Hoje, crente prega para o crente, querendo convencer crente a sair da sua igreja para fazer parte da outra igreja da qual ele está congregando. Não devemos agir dessa maneira. Não devemos querer pescar em aquário, mas ir ao mundo, de encontro às pessoas que estão no mundo, para libertar essas pessoas do mundo. O apóstolo Paulo disse: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 16. Então, amados, cabe a mim, cabe a você, anunciar a verdade, proclamar o Evangelho de Cristo, buscar as almas que estão perdidas, que estão sedentos de salvação. Ah, presbítero, mas eu não tenho nenhuma credencial de obreiro. Não há necessidade para você evangelizar pessoas que estão no seu trabalho. Não há necessidade para você evangelizar pessoas que transitam dia a dia na sua vida de uma credencial. O que há necessidade é de você abrir a sua boca e proclamar a verdade, dizendo que Jesus é o Salvador da humanidade, que Ele despiu-se da glória, tomando a forma humana, vindo ao mundo numa forma humana, e nessa forma humana Ele sofreu, padeceu o martírio na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para redimir e purificar nossa vida. Não há necessidade de você ter uma credencial para anunciar num ponto de ônibus, dentro do ônibus. Eu não estou falando para você ficar gritando nas esquinas como se fosse um fariseu, mas estou falando para você, sempre que tiver uma oportunidade, fale do amor de Deus.
Anuncie a verdade. Sempre existe uma oportunidade. Eu, presbítero Gregório, procuro sempre aproveitar todas as oportunidades que surgem. Esses dias eu estava conversando com um jovem arquiteto. Ele começou a conversar comigo e eu entrei na palavra e ele disse: você prega onde? Qual é o ministério que você pertence? Eu disse para ele: não tenho ministério, eu prego pela rede social. Ele disse: como? Eu disse: pelo WhatsApp, pelo grupo do Facebook e também pela minha página que eu tenho no YouTube. E ele disse: e tem como você me adicionar no WhatsApp? E eu falei para ele: claro que sim. Me passou o número e eu tenho enviado a mensagem para ele. Ele disse: presbítero Gregório, eu estou aprendendo a palavra de Deus. E uma pessoa que tem a formação acadêmica. Presbítero Gregório não tem a formação acadêmica. Mas isso é bom, amados. É bom que as pessoas tenham interesse da palavra de Deus. Eu percebi que as pessoas estão sedentas, mesmo sendo pessoas que têm formação acadêmica, que têm muito mais conhecimento que nós, mas eles precisam compreender o amor de Deus. Amados, diletos irmãos, a próxima mensagem que eu estarei trazendo para vocês, eu quero falar sobre o sustento pastoral. Isto vai falar diretamente com dízimos e ofertas, mas isso ficará com uma próxima oportunidade. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.